Tem uma lei bíblica antiga que muita gente aponta como um exemplo de compaixão em tempos de guerra. Mas e se a gente estiver lendo essa lei de um jeito completamente equivocado? Vamos mergulhar nisso. O texto está lá em Deuteronômio 21, e ele fala sobre o que fazer com mulheres capturadas em batalhas. A visão mais comum é que era uma lei super humanitária para a época. Só que quando a gente olha mais de perto, mas bem de perto mesmo para a linguagem original, a história que emerge é bem mais complexa, talvez até mais sombria. Então fica a pergunta: a intenção era proteger ou era só regulamentar uma exploração que já acontecia? Narrativa mais popular é até bonita, né? Ela dá uma sensação de conforto. A ideia de que essa lei oferecia dignidade, um processo claro para que uma mulher cativa fosse integrada na sociedade, em vez de ser simplesmente descartada. E nessa interpretação, todos aqueles rituais que a lei exige, sabe? Raspar a cabeça, cortar as unhas, trocar de roupa, tudo isso é visto como um sinal de compaixão, como se estivessem transformando uma realidade que era, convenhamos, brutal, em um processo mais humano, mais respeitoso. Só que, como acontece com muitos textos antigos, o diabo mora nos detalhes. O verdadeiro sentido muitas vezes está ali, nas letrinhas miúdas. Então, vamos dar uma olhada mais atenta nos termos específicos que essa lei usa. E o primeiro detalhe é chocante. É o critério de seleção. A mulher só entra nessa lei de proteção se ela for iefatoar. E o que isso significa? Literalmente, bela de aparência. O critério não é caráter, não é habilidade, não é nada além da pura atração física. Esse é o ponto de partida. E isso, claro, levanta uma pergunta bem desconfortável. E as outras? O que acontecia com as mulheres cativas que não eram consideradas belas o suficiente? O texto não diz. E esse silêncio por si só já diz muita coisa, não é mesmo? Com isso em mente, até os rituais ganham outra cara. Será que eram mesmo sobre compaixão? Ou seriam, na verdade, medidas bem pragmáticas de controle? Um jeito de marcar a mudança de status dela, de posse do inimigo para posse do captor, e até uma espécie de quarentena para ter certeza de que ela não estava grávida de outro homem. E a própria linguagem que o texto usa reforça essa ideia. O verbo é lakar, que a gente traduz como tomar. Só que esse verbo, no hebraico, é o mesmo usado para aquisição de propriedade, para pegar um objeto. É bem diferente dos termos que normalmente descrevem um casamento, um acordo consensual. Mas olha, tem uma única palavra no texto que é a peça-chave, que amarra tudo isso e meio que redefine o propósito inteiro da lei. O texto diz que, se o homem depois não quiser mais a mulher, ele não pode vendê-la. E por quê? Porque ele a humilhou. E é essa palavra, humilhou, que a gente precisa investigar. Porque no original hebraico, a palavra é ina. E ina não é uma palavra leve, não é tipo desapontou. É um verbo extremamente forte. Significa afligir, violar, subjugar à força. E em muitos contextos bíblicos, ela carrega uma conotação bem clara de abuso sexual. A prova disso fica inegável quando a gente compara. O texto aqui em Deuteronômio usa exatamente o mesmo verbo iná que o livro de Gênesis usa para escrever o estupro de Diná. A linguagem é idêntica, não tem como fugir dessa conexão. E isso muda completamente a nossa perspectiva. A lei não está, então, prevenindo um abuso. Ela parte do princípio de que o abuso, a violação, já aconteceu. Ela é um reconhecimento legal de que um ato não consensual ocorreu, e aí sim ela estabelece uma consequência mínima para o agressor depois disso. Entender essa conexão linguística nos obriga a reavaliar tudo. O propósito real da lei, o lugar dela na história e o que ela nos diz sobre aquela sociedade. E essa tabela aqui resume bem a situação. A diferença de status legal é um abismo. Uma esposa israelita tinha direitos, proteções. A cativa de guerra não tinha agência, não tinha voz, não tinha consentimento. Ela existia numa categoria legal completamente diferente e, claro, muito mais vulnerável. Era tratada como propriedade. Então, resumindo a ópera, o que uma leitura crítica nos mostra não é um código humanitário. É um sistema que regulamentava a exploração sexual de seres humanos vistos como espólios de guerra. O critério era beleza, os rituais eram sobre controle, a linguagem era de posse e o ato sexual era reconhecido como uma violação. A tal proteção era só uma consequência mínima depois que o mal já estava feito. A grande conclusão aqui é que a gente precisa colocar esses textos no seu contexto histórico, claro, entender o mundo em que foram escritos. Mas contextualizar não é a mesma coisa que justificar, né?
A honestidade intelectual pede que a gente olhe para essas leis e as veja exatamente pelo que elas são, sem tentar adorar a pílula. E toda essa análise nos deixa com uma pergunta muito maior, que vai além desse trecho específico. Como é que a gente faz para ler textos tão antigos, tão distantes da nossa realidade e que desafiam de forma tão direta a nossa moralidade e a nossa ética hoje? É uma questão para se pensar.